Gestão de risco em criptomoedas. Como fazer? Qual é a melhor forma de pensar? Nesse vídeo daqui eu quero falar sobre gestão de risco para criptomoedas, seja para você que quer fazer buy and hold, ou seja para fazer operações no mercado, né? Qual é a melhor maneira de você pensar para você proteger o seu capital do risco e também maximizar ali, minimizar as suas perdas e maximizar os seus ganhos. O meu nome é Anderson Oliveira e seja muito bem-vindo para mais um vídeo, tá? Então bora aqui para a tela do meu computador porque eu tenho muita coisa para explicar neste vídeo daqui, ok? Então bora lá. Aqui eu separei por tópicos, tá? Que é basicamente assim que eu faço, né? Para fazer aqui os meus estudos no mercado e tudo mais, né? E aqui são quatro. Por que é tão importante? Escolha dos ativos. Cuidado, criptos não são diferentes de ações, tá? O mercado de criptomoedas por longo prazo é muito diferente de ações, seja ações brasileiras ou seja ações Estados Unidos, ok? Como eu montaria um portfólio para ver a evolução do meu dinheiro, tá? E aqui é um problema aqui que muitas pessoas não sabem fazer, né? Elas acabam comprando moedas aleatórias e não veem a sua evolução do seu capital, ok? Então bora lá. Primeiro tópico importante. Por que é tão importante? Por que gestão de risco é importante? Primeiro passo. Ela evita possíveis riscos de perdas consideráveis, ok? Quando você faz gestão de risco, não é sobre quanto você pode ganhar, é sobre quanto você pode arriscar, ok? E a depender daquele risco ali, você pode ter aquele ganho, tá? Mas se aquele plano ali que você planejou der errado, você vai estar confortável em correr aquele risco, ok? Então, evita possíveis riscos de perdas consideráveis, tá certo? Mais tranquilidade mental, seja para operar ou segurar uma carteira de criptomoedas, ok? Então não importa se você vai operar o mercado ou se você vai montar uma carteira para surfar a onda de alta aí que o mercado vai nos proporcionar em 2025, beleza? Bom, a escolha dos ativos, como é que eu faço na minha carteira. E aqui eu separei dois tópicos interessantes, que é hold e também trade, ok? No hold, você precisa escolher bem os seus ativos, tá? E a dica que eu dou aqui é cuidado para não pulverizar o capital, ok? Entender sobre os projetos, alocação percentual em cada um, ok? Em cada criptomoeda, em cada ativo, e análise fundamentalista, tá? Eu focaria nesses tópicos daqui. E assim, escolher bem os seus ativos. Veja, Bitcoin é diferente de Ethereum. Ethereum é diferente de ADA Cardano. Qual é o que tem mais risco aqui? É óbvio, ADA Cardano tem muito mais risco, certo? Ela tem ali uma capitalização de mercado muito menor do que Ethereum e muito menor do que o Bitcoin. Porém, a moeda mais segura é o Bitcoin. Por quê? Porque ele tem mais valor de mercado. As pessoas tendem a confiar melhor no Bitcoin. Então, assim, quando você for escolher determinada criptomoeda, você, além de olhar o valor de mercado, você precisa entender um pouco dessa parte fundamentalística para expor ali o seu capital em determinada criptomoeda, ok? Então, assim, se fosse para montar uma carteira com Bitcoin, Ethereum e ADA Cardano, eu não compro ADA Cardano, porém foi a criptomoeda que veio aqui na minha mente, ok? Então, assim, a maior parte desse dinheiro aqui precisa ir para o Bitcoin e para o Ethereum. Por quê? Porque Ethereum e Bitcoin são as principais criptomoedas que tem no mercado, tá? Então, assim, você precisa escolher bem os seus ativos, tá?
E com relação ao pulverizar o capital, muitas pessoas montam carteiras com 40 criptomoedas, 50 criptomoedas. A partir de 25 eu acho um exagero montar uma carteira com 25 criptomoedas, ok? E assim, quando você coloca ali 0,5% em cada um, mesmo que alguns projetos deem bom ali, deem 10 vezes, 20 vezes, talvez segurar todas essas criptomoedas no Ethereum, por exemplo, todo esse capital no Ethereum e no Bitcoin, e também Solana, MakerDAO e outras criptomoedas mais fundamentadas, poderia ser muito mais proveitoso do que você pulverizar todo o seu dinheiro em 40 criptomoedas aleatórias. Então, cuidado com essa questão aí de pulverizar o seu capital em várias criptomoedas. Quando eu falo várias, são dezenas de moedas, ok? Dezenas de ativos. Entender sobre os projetos que você vai comprar, como eu bem falei aqui. Bitcoin é diferente de ADA Cardano, você não vai colocar a mesma quantidade de reais ou de dólares em ADA Cardano e menos em BTC, por exemplo. Se você quiser proteger a sua carteira de um drawdown mais acentuado, você precisa se alocar mais em criptomoedas maiores, criptomoedas mais fortes, digamos assim, ok? E alocação percentual em cada um. Como eu falei aqui, por exemplo, se você tem Bitcoin, Ethereum e ADA Cardano, por exemplo, assim, 5% poderia ficar em ADA Cardano, 50% em Ethereum e outros 50% em Bitcoin, né? E o resto ali você poderia diversificar em mais 4 criptomoedas e colocar o resto em dólares, por exemplo, tá? É uma estratégia aqui que eu tirei da mente, porém é uma estratégia bem pé no chão ali, porque se o mercado fizer ali uma correção, você vai pegar a sua quantidade de reais ali, sua quantidade de dólares, né? Vai poder comprar um pouco mais de Bitcoin, de Ethereum e também ADA Cardano e proteger o seu capital ali, a sua carteira do drawdown, ok? Se você não sabe o que é drawdown, basicamente é a perda máxima ali, é o drawdown máximo que uma carteira pode ter, ou que um sistema operacional pode ter, mas isso aí é assunto para outro vídeo, porque é uma parte muito técnica, né? Então é um assunto para outro vídeo, tá? E também análise fundamentalística, você precisa entender o que você está comprando. A pior coisa que pode acontecer no mercado é você comprar uma coisa que você não sabe o que é, né? Você vê ali um vídeo aleatório no YouTube e daquela criptomoeda ali, né? E aí você fica com vontade de comprar aquela moeda, só que você não entende bem os fundamentos, ok? Então você precisa estudar um pouquinho, nem que seja umas 5 horas ali do seu dia para fazer a garimpagem das suas criptomoedas e averiguar, né, quem são os desenvolvedores por trás daqueles projetos, qual é a capitalização de mercado daqueles projetos, né, quem é que está por trás daquilo ali. Então tudo isso aí é importante para você ter ali uma base e proteger a sua carteira de oscilações muito graves ali e proteger o seu dinheiro do drawdown, né? Quanto menor o drawdown, mais bem da cabeça você fica. Por quê? Porque não se trata de ganhar dinheiro, se trata de você proteger o seu dinheiro, ok? E aqui, ó, traçar um plano para a saída de cada um, ok? Por exemplo, eu acumulei Bitcoin a um preço médio de 30 mil dólares, ok? Chegando ali nos 100 mil, eu vou vender tudo? Não, eu posso fazer uma parcial, eu posso realizar ali 40% da minha posição, retornar o meu financeiro e ficar o resto ali exposto em Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin pode subir para 140 mil ou talvez 200 mil, né? E aí eu posso realizar parciais no meio do caminho, ok? E outra coisa também, né? Rebalanceamento da carteira, tá? Ter uma reserva caso o mercado corrija.
Então, se você está montando suas posições em uma determinada carteira, está montando aí a sua carteira, você precisa ficar líquido às vezes, ok? Principalmente agora que você está começando. Então, assim, você vai montar posições ali no Ethereum, por exemplo, as criptomoedas aí que você escolher, ok? E aí, parte desse capital global ali da sua carteira precisa ficar alocado em USDT, né? Por quê? Porque se o mercado cair, você pode aumentar suas posições, melhorar ali o seu preço médio para você surfar ali uma alta no mercado. Caso, né, assim, você melhore assim o seu preço médio e consegue surfar uma alta mais acentuada, ok? Então, assim, principalmente agora que o mercado caiu, né, a minha carteira ali caiu 5% hoje, né? E 5% ali corresponde a um valor mínimo ali da minha carteira. E assim, eu posso comprar mais agora, né? Por quê? Porque eu tenho liquidez para comprar. Então, diferentemente de você pegar todo o seu dinheiro e comprar tudo de uma vez, você pode comprar aos poucos, montar posições aos poucos e ter uma parte ali em real, em dólar, para caso o mercado caia, como foi o dia de hoje, ok? Bom, e aqui eu vou explicar para mim, eu vou explicar o meu plano, ok? Por exemplo, qual é o meu plano? BTC para mim é 60% da minha carteira. E por que eu faço isso? Pelas mesmas razões que eu acabei de exemplificar, ok? Então assim, quando eu tenho a maior parte da minha carteira em um ativo sólido, aquele ativo desvaloriza muito menos do que uma altcoin qualquer, ok? E a gente está falando de BTC. BTC é o carro-chefe do mercado de criptomoedas. Então, quando ele corrige somente um pouco ali. É questão de 20, 15% ali no mês, por exemplo, né? E as criptomoedas menores, elas corrigem quando o BTC corrige 10%. Algumas delas, ou várias delas, na verdade, chegam a corrigir 30, 40% na semana. Então eu não quero correr tanto risco assim. Então eu deixo a maior parte da minha carteira em Bitcoin e também Ethereum, ok? E aqui, ó, aqui eu já exemplifiquei o hold, né? E o trade, né? Se você quer fazer trade, eu já vou adiantar aqui para você, ok? Saiba que 90% das pessoas perdem dinheiro em day trade, ok? Até no mercado de ações, assim, o índice futuro, por exemplo, ou ações, por exemplo, até que vale a pena, sim, operar day trading, ok? Mas você precisa ter experiências de anos de mercado para fazer isso daí, ok? E no mercado de criptomoedas, por ele ser extremamente volátil, não compensa operar day trade em criptomoedas, ok? Bom, se você for operar, eu recomendo você operar Position Trading, que é basicamente você olhar o gráfico semanal, escolher ali um sistema operacional e montar ali as suas posições. Se eu fosse operar isso, como bem falado, né, eu não faria. Se eu fosse operar isso, eu faria, na verdade, né, eu faria Position e não Day Trade. Por quê? Porque Position é bem mais assertivo, ele é muito mais tranquilo e fácil, mas é fácil entre aspas. Por quê? Porque tem ali a questão da taxa de acerto, o drawdown do sistema que você vai escolher, tá? E possivelmente obter retornos com o passar dos meses. E a parte técnica, né? Se você quer fazer operações, operar mercado, você precisa estudar drawdown, risco-benefício, precisa entender backtest, fazer um backtest de um modelo operacional, tá? Escolher os seus modelos operacionais. E aqui vai uma dica, né? Existem dois tipos de modelos operacionais: o de volatilidade e o de tendência, né? Segmento de tendência. Eu particularmente gosto muito de segmento de tendência, tá? Por quê? Porque o mercado está na tendência e quando você acerta, você ganha um valor muito grande ali. Por quê? Porque o mercado está em tendência, tá?
E diferente de ações Brasil, mercado de criptomoedas geralmente é bem direcional. Raramente uma criptomoeda grande aí, por exemplo, a Solana, por exemplo, ela fica até naquele range lateral ali, mas quando ele pega um impulso, ele fica durante semanas naquele impulso ali. Então, eu recomendo que você siga um sistema operacional e seja fiel a ele, né? Caso você escolha ir por esse caminho daqui. Você pode fazer os dois, você pode fazer hold, montar ali uma carteira, né? E também operar o mercado, tá? Aí vai de cada um, né? Cada um é cada um e cada um sabe o que quer, né? Então, é basicamente assim. Cuidado, criptomoedas são diferentes de ações, tá? Por exemplo, altcoins têm prazo de validade e quem compra isso, incluindo eu, são apenas especuladores e não investidores. Diferente de uma empresa, diferente, por exemplo, de uma ação na bolsa de valores, uma altcoin, até que ela tem lá, dependendo da altcoin, né, elas podem ter empresas por trás, mas 90% disso daí não passa de especulação. Quem investe em altcoin apenas está especulando ganhar dinheiro de curto a médio prazo, ok? Diferente, por exemplo, de uma ação da Bolsa de Valores que paga dividendos mensais ali. Existe um propósito por trás de uma ação. Tá? Quem compra ações pensa no longo prazo. Então, criptomoedas é diferente de ações. Para mim, Bitcoin, apenas Bitcoin, até esqueci de colocar, né? Apenas o Bitcoin é um investimento, tá? E as altcoins são para obter ganhos e acumular mais BTC em tendências de baixas futuras. E o que isso quer dizer? Altcoins para mim é especulação. Eu compro determinada criptomoeda, determinada altcoin para futuramente aumentar a minha quantidade de satoshis, tá? Então, diferente de ações, as altcoins são especulação. E ações da bolsa, pode ser bolsa americana, bolsa brasileira, não importa. Tem pessoas por trás, é um mecanismo por trás, consegue entender? Então, assim, existe uma grande diferença entre investimento e especulação. Criptomoedas, 80% é especulação, incluindo até o próprio Bitcoin. Mas para mim, como bem falado no vídeo passado, né, Bitcoin para mim é uma ferramenta, tá? Isso daí é assunto pro vídeo que eu já gravei, tá? Eu vou estar deixando um card aí acima, caso você queira assistir. Mas termina de assistir esse vídeo aqui primeiro, para depois entender os fundamentos por trás do Bitcoin. Sobre como o Bitcoin vai modelar a economia global, ok? Bom, continuando aqui, é importante identificar, através de análise on-chain, quando o mercado poderá formar um topo. Quando isso estiver acontecendo, vou fazer parciais das minhas posições nas altcoins e montar uma reserva em Fiat. Para que eu vou fazer isso? Justamente para esperar ali correções e ir comprando, montando posições no BTC novamente, tá? Então basicamente foi isso que eu fiz no Bear Market de 2022, tá? E basicamente é isso que eu vou fazer, eu vou acompanhar o mercado a partir do momento que eu ver ali por análise on-chain, quando o mercado possivelmente vai estar fazendo topo, e a depender da minha valorização na minha carteira, eu vou realizar as altcoins e também incluindo o próprio Ethereum, ok? E mais para frente eu vou estar comprando Bitcoin através de moeda fiduciária que eu colhi ali, que eu ganhei através das valorizações das minhas altcoins. E não se apegar em projeto, tá? Não se apegue no projeto. Se você gostou de algum projeto, leve isso mais para o lado racional e não para o lado emocional, ok?
Então ali, você estudou um projeto, você viu que esse projeto tem potencial ali de dobrar o seu capital ali alocado, né? E você definiu um risco, por exemplo, 1% da sua carteira naquele determinado projeto, beleza, leve isso para o lado racional e não para o lado emocional. Por quê? Porque aquele projeto ali pode começar a dar errado e você querer ficar cada vez mais alavancado naquele projeto, pensando somente na valorização do projeto. Isso daí é uma coisa errada e você precisa tomar cuidado com isso daí, tá? E quem gosta de projeto é arquiteto, ok? Então assim, quem gosta de projeto é arquiteto. Você como trader, você como investidor de criptomoedas, especulador de criptos, você precisa ter uma mentalidade mais analítica das coisas. Você não pode levar as coisas para o lado mais emocional, ok? E uma dica bônus aqui que eu dou, né? É como eu montaria um portfólio para ver a evolução do meu dinheiro. Muitas pessoas que eu conheço pegam nisso daqui, tá? Por quê? Porque elas vão lá, compram criptomoedas e não sabem qual foi o preço que ela pagou, qual foi o preço médio que ela tem ali, qual é o drawdown que ela pode ter ali naquela carteira. Ela tem uma carteira, às vezes ela pega aquele dinheiro ali e coloca numa carteira fria, né? Uma hard wallet, ou até mesmo numa soft wallet, mas elas não sabem disso, elas não sabem, por exemplo, qual é a porcentagem daquele projeto ali na carteira, qual é o preço médio, qual é a quantidade. A quantidade dá para saber, né? Mas é muito interessante você ter um portfólio. O que seria um portfólio? Por mais que seja básico e até talvez você já saiba disso, muitas pessoas pecam aqui. E para ajudar essas pessoas, eu vou recomendar você usar o CoinMarketCap, tá? O CoinMarketCap, ele tem ali um portfólio. Eu vou até usar aqui, ó, eu vou até mostrar a minha carteira aqui. Aqui está o site do CoinMarketCap, tá? E você vem diretamente aqui, ó, em portfólio. Você clica aqui, tá? Você clica, eu não estou sabendo achar aqui. Aqui, ó, criar portfólio. Você criou seu portfólio aqui. Por exemplo, adicionar transações manualmente. Você vem aqui, ó, define um nome para o seu portfólio. Criar portfólio. E aqui você pode adicionar as suas transações. Ou seja, você foi lá, comprou Ethereum, você vai e registra a sua operação no CoinMarketCap. Por quê? Porque é interessante para você ver o seu... Opa, deixa eu voltar aqui. É interessante você ter dados para os próximos anos. E que dados são esses? Os dados de maiores, por exemplo, ali o mês em que você teve mais ganho, o mês que você teve mais perda, tá? Isso aqui pode ser feito através de uma planilha, tá? Para quem tem tempo, é interessante uma planilha, você mesmo desenvolver sua planilha. Mas se você não tiver, você pode baixar o aplicativo, né? E aí você poderá identificar padrões no mercado e se tornar cada vez mais experiente. Por quê? Porque você vai ter dados estatísticos. Você vai ter, por exemplo, vamos supor que você invista e nos próximos 10 anos você tem dados estatísticos de que todo mês de agosto ou todo mês de abril, por exemplo, o mercado pode sofrer ali uma correção de 20%, tá? Isso aqui eu não sei se tem no CoinMarketCap, é a única ferramenta que eu uso, né? Mas assim, tem como desenvolver isso numa planilha. E aí você pode desenvolver a sua. Mas se você não tiver tempo, você usa esse portfólio daqui, ok? Então é uma dica básica que muitas pessoas pecam, ok? E só recapitulando, né? Gestão de risco é importante para você evitar suas perdas. Você minimiza ali as suas perdas, tá?
escolha dos ativos, seja para Rogue, você pode alocar o seu capital em criptomoedas mais sólidas, como o Bitcoin. Em trading, você precisa entender para não perder todo o seu dinheiro aqui, tá? Criptomoedas são diferentes de ações. Ações tem pessoas por trás, tem dinheiro ali por trás, tem construções por trás, tem pessoas de fato, né? Criptomoedas tem mais especulação. E para montar o portfólio e ver a sua evolução do seu capital, você precisa registrar as suas operações em um portfólio, um aplicativo ali, ok? Então é basicamente isso, né? E se você quiser se aprofundar um pouco mais no mercado de criptomoedas, o próprio YouTube vai estar sugerindo aí 2 vídeos interessantes para você entender um pouco mais, ok? Você assistindo esses vídeos, você ajuda o meu canal a crescer cada vez mais, tá? E se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei aí para o YouTube entender que esse vídeo daqui é interessante, tá? E comenta aí as suas dúvidas para eu ter ideias aqui e trazer mais conteúdo pro canal, beleza? Então até daqui a pouco.